Contos de Chumbo, uma produção dos alunos da disciplina de Projeto Experimental em Rádio do curso de jornalismo da Unicinos. Quinta parte, a abertura política. A apresentação, Marcos Aurélio Wesendonck. A falta de liberdade e o horror da tortura passavam a encobrir o modelo de desenvolvimento proposto pelos militares para o Brasil. Para os generais, é melhor controlar o processo de redemocratização do país do que arriscar-se em uma ruptura traumática que, fatalmente, colocaria os revolucionários de 64 no banco dos réus. A abertura política foi o processo de redemocratização do Brasil. Começou em meados dos anos 70 e só foi concluído com a posse, que nunca houve, de Tancredo Neves na presidência da República. Acelerada por uma crise econômica que ofuscava o milagre brasileiro, a redemocratização passou a contar com a simpatia de muitos militares, ainda no governo linha dura do general Emílio Garrastazu Médici. A inflação, que era combatida pelos militares em 64, havia voltado. A balança de pagamentos estava em desequilíbrio. O milagre multiplicou a dívida externa e o desemprego no país. A indústria nacional estava abalada. Com o desemprego em alta, o medo de manifestações de rua cresciam no governo. Era o temor de grandes conflitos sociais. Foi no governo do general gaúcho Ernesto Geisel que são tomadas as medidas mais firmes no caminho da abertura democrática. Mas havia uma condição. Ela precisava ser lenta e gradual. O início deste período é marcado por contradições. Enquanto quer redemocratizar o país, Geisel toma atitudes para favorecer seu partido, a Arena. Arrasada pela oposição nas eleições estaduais de 74 e municipais de 76, o Palácio do Planalto entra em alerta. O governo tira da cartola os senadores biônicos. Em 78, ao invés de escolher 2 senadores, o povo elegeria apenas um. O outro precisava apenas da indicação do poder. Com isso, os militares tinham garantido apoio de 1/3 do Senado Federal. Os votos necessários para conquistar a maioria, a Arena buscava nos currais eleitorais do norte do país. Os gaúchos elegeram o candidato do MDB, Pedro Simon, para o Senado Federal. Os militares indicaram Tarso Dutra, que morreu durante o mandato. Um claro recuo na redemocratização foi a Lei Falcão. A vitória do MDB nas eleições de 74 foi atribuída à propaganda eleitoral. Em 76, saem do ar os discursos dos candidatos, para aparecer apenas slides e a voz de um locutor apresentando a candidatura. Na eleição para o Senado em 74, ficou marcado na história o debate na televisão entre o arenista Nestor Yost e o eleito Paulo Brossard, do MDB. As vitórias da democracia logo começariam a aparecer. Os atos institucionais foram revogados. A censura estabelecida por órgãos oficiais é banida. Mesmo assim, nos anos 70 a liberdade de expressão ainda se encontra violada. O setor militar esboçou várias reações à abertura política. Alguns oficiais foram afastados por suas manobras contra a abertura política. Depois de Geisel, é a vez do general João Batista de Oliveira Figueiredo assumir a presidência da República. Entre 79 e 85, cumpre o último mandato dos generais. Seu governo foi marcado pela tentativa de equilíbrio entre a contenção das forças mais conservadoras da chamada linha dura e a reabertura dos direitos políticos no país. Declarações contundentes marcaram a passagem do general por Brasília. O senhor reafirma aqui nesse instante os seus propósitos de reabertura democrática para o país? 4 meses que eu só digo isso.
E na hora que eu sou eleito, você vem me perguntar se é verdade? Não, é apenas nós estamos Imagina cobrando. a ideia que o povo faria se eu dissesse, não, vou pensar melhor. Absolutamente. É para abrir mesmo, e quem quiser que não abra, eu prendo, arrebento, não tenha dúvida. Duro na fala, foi justamente Figueiredo quem precisou devolver os direitos aos presos políticos e caçados pelo regime. O Brasil conhecia a anistia. Alguns atentados buscavam frear a volta da democracia e dos exilados. Um atentado que marcou o início e o declínio do terrorismo de direita contra a abertura foi o do Rio Centro. Uma bomba explodiu dentro de um carro no estacionamento, matando o sargento Guilherme Ferreira do Rosário. O show de música popular brasileira comemorava o Dia do Trabalho de 1981. O sargento morto era ligado ao DOI-CODE. Muda também o cenário partidário. No final dos anos 70, a Arena e o MDB são extintos. O país volta a conviver com o pluripartidarismo. A maior parte dos apoiadores do regime militar reúne-se no Partido Democrático Social, o PDS. Outros fundam o Partido Popular, que irá se fundir ao PMDB antes mesmo das eleições livres de 82. O PMDB é oriundo do MDB. A sobrinha de Getúlio Vargas, Ivete, reorganiza o Partido Trabalhista Brasileiro. Com o sonho de comandar o PTB desmanchado, Leonel Brizola retorna do exílio para fundar o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Um grupo de metalúrgicos e intelectuais funda o Partido dos Trabalhadores. Apenas estas 5 legendas participam das eleições de 82. Era a volta da eleição para governadores. Uma das marcas do período era a reorganização do sindicalismo brasileiro. Grandes paralisações de trabalhadores ocorreram nos anos de 79 e 81, na região do ABC Paulista. Lideranças políticas como o metalúrgico Luiz Inácio da Silva, o Lula, surgiam nesta época. Primeiro, a classe trabalhadora quer garantir efetivamente um aumento de salário. Segundo, a classe trabalhadora quer e precisa garantir a liberdade e a autonomia sindical. Com isso, automaticamente o direito de greve. A classe trabalhadora quer a estabilidade no emprego. São coisas que a classe trabalhadora vem brigando e que isso, no mínimo, tem que ser colocado na mesa para se negociar. Depois de eleger os governadores, os brasileiros queriam mais. A crise econômica no Brasil crescia. Dívida externa e inflação já faziam parte de conversas de botequim. Um nome passaria a ser conhecido no país neste momento: Dante de Oliveira. O desconhecido deputado matogrossense foi o autor da emenda que devolvia aos brasileiros o direito de escolher o seu presidente da República. Dante de Oliveira, ex-governador do Mato Grosso, autor da emenda das diretas. Quando eu me elegi, logo depois eu idealizei o projeto de apresentar a emenda constitucional para restaurar as eleições diretas para presidente da República. Portanto, a direta coroava toda aquela nossa luta que simbolizava o fim do regime militar. Qual foi o grande diferencial deste projeto para outros que tramitam no Congresso? É que este ganhou as ruas. Os militares sabiam que não teriam condições de nomear mais um general. O Palácio do Planalto articulava o nome do ministro Mário Andreasa como novo presidente indireto. Mas o povo queria mais. Começa no país a maior mobilização de massas dos últimos 20 anos. O Brasil quer diretas já. O povo brasileiro pode saber que se em alguma parte do Brasil, entre cada 10, 9 estão com as eleições diretas. O grito das ruas foi ouvido em todo o país. Mega comícios foram realizados em quase todas as capitais e grandes cidades. É o povo na praça, ordeiramente exigindo um direito que é seu. O direito de votar para o seu presidente. Eleições diretas, já! O que se ouviu de sul a norte no país
não foi ouvido na Câmara dos Deputados. Esses braços que se levantam, estas palmas que aqui estão se dando, é uma antecipação, é uma vitória, é a alegria do povo, é a esperança do povo. Pátria livre! A liberdade abriu as asas sobre todos nós, o povo brasileiro. Os votos favoráveis, embora majoritários, não alcançaram o quórum constitucional necessário à aprovação da matéria. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Seja assim, de ser submetida ao Senado. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração, senhor presidente, está encerrada a sessão. A emenda Dante de Oliveira é derrotada. O sucessor de João Batista de Figueiredo será escolhido pelo Colégio Eleitoral. Dante de Oliveira. Quando eles viram que a emenda poderia ser aprovada, eles montaram um quartel-general em todos os sentidos. Quartel-general militar, quartel-general político, quartel-general financeiro, econômico, de pressão, junto aos parlamentares que formavam a base do governo, para eles não votarem a favor da emenda. Aí, mesmo assim, devido às pressões diretas nos parlamentares governistas, nós perdemos a votação por 22 votos, mas, para mim, foi muito claro. Ali nós perdemos a batalha, mas ganhamos a guerra. O Planalto conseguiu evitar a eleição direta, mas não conseguiu emplacar o seu candidato no colégio eleitoral. O PDS escolhe o paulista Paulo Maluf como seu candidato à presidência. Surge a Aliança Democrática. Tancredo derrota Maluf no colégio eleitoral, mas não chega a assumir o cargo da presidência. Muito doente, não comparece à posse e morre no dia 21 de abril de 85. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos. Antônio Brito, ex-governador do Rio Grande do Sul, porta-voz de Tancredo Neves. Poucas pessoas na história do Brasil passaram, por um sofrimento tão grande, acompanhado tão de perto pela população. A soma, entre a comoção popular e o sofrimento individual, talvez nunca na história do Brasil tenha sido tão grande esta soma quanto no episódio da doença e morte do presidente Tancredo. Ele foi, ironicamente, a figura que, tendo articulado e construído uma transição pacífica em direção à democracia, não pôde dela ser o presidente sequer um minuto, numa ironia também sem precedentes na história brasileira. Mesmo sem Tancredo, um civil assume a presidência da República. O cargo é de José Sarney. Apoiador do regime militar, Sarney foi presidente da Arena. Seu governo é marcado pela transição do antigo regime à consolidação da democracia no país, através da Constituição de 88. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. No mesmo ano em que Sarney assumia, os brasileiros voltavam a eleger os prefeitos de suas capitais e de cidades consideradas áreas de segurança. Apenas em 89, os brasileiros elegiam seus presidentes. Mas os brasileiros elegem um político jovem e desconhecido, Fernando Collor de Mello. Meus senhores, minhas senhoras, meu governo se propõe precisamente eliminar este ato entre discurso e prática modernizante. Que Deus nos ajude nesta difícil tarefa de governar este grande país. Pouco tempo depois, o povo volta às ruas para derrubar o presidente que elegeu. O brasileiro não tinha reaprendido apenas a votar.
o brasileiro também exigia um governo de verdade. A anistia havia sido ampla, geral e irrestrita. Anos de Chumbo, uma produção dos alunos da disciplina de Projeto Experimental em Rádio do curso de jornalismo da Unicinos. Quinta parte, a abertura política.